Quem é que não se emocionou e não sofreu no seu coração com as tragédias que assolaram o nosso país nesses últimos dias, não é verdade? E quando eu falo de caminhos alternativos, é uma avaliação dessas tragédias e lições que nós precisamos tirar, porque a gente não pode deixar essas coisas passarem, porque de uma certa forma é Deus ligando luzes vermelhas e mais do que chamando a nossa atenção, chamando mais forte ainda, dizendo que o perigo, o que está acontecendo, são alertas de Deus para mim e para você, para a gente olhar. E nós não podemos deixar essas coisas passarem. E pode ver que tem tragédias que aconteceram, que para a gente já ficou normal, que a gente já nem lembra mais, não fala mais. Nós temos muito disso, da coisa de momento, e depois ela vai sendo... Nós viramos consumidores, isso vai passando, aquilo já não serve, assim como é o celular nosso, né? Essas coisas vão mudando, você já vai, sem querer, eu já quero o outro, e nós vamos nos envolvendo assim com as coisas, e a gente não percebe o impacto, e também se a gente realmente aprendeu e tomou decisões importantes. Então, para mim, caminhos alternativos é uma avaliação dessas tragédias, para a gente também ver o que é que nós podemos fazer para proteger as nossas vidas. Eu vou citar de trás para frente, porque foi o último, o penúltimo e o antepenúltimo dos acontecimentos. O último foi do jornalista Ricardo Boechat. Eu e minha mulher assistimos quase todas as manhãs, quando podíamos. Gostávamos do seu humor, gostávamos também da sua maneira de fazer jornal, e tanto que ele era um homem, e pode ver que é um homem respeitado, ter todas as outras emissoras que geralmente nem falam de outros jornalistas, todos se rendiam diante da seriedade e do trabalho que esse homem fez. Deixe-me citar algumas coisas, não são avaliações minhas, eu vou citar o que citaram, o que pesquisaram. A Folha de São Paulo diz que, em relação ao que aconteceu com ele, que a empresa dona do helicóptero do voo em que morreu Boechat teve 3 acidentes anteriores, e até uma sócia que eles trouxeram depois, saiu um dos sócios e ela entrou no lugar, é também uma sócia que tinha um histórico de acidentes na sua empresa. Então, no voo da segunda-feira, no dia 11, tinha o sócio que era o piloto, que é o Quatrucci, que morreu também junto com o Boechat. Diz que a empresa não tinha autorização para fazer táxi aéreo, aquela empresa, apesar de ser um bom possivelmente, né, de ser novo, mas um helicóptero, eles estavam numa modalidade que era tão restritiva e regulada pela ANAC, então eles tentam fugir disto, e é o que ele fez. Então não estava regulado, eles estavam numa outra modalidade, mas estavam fazendo de uma forma que não poderiam. Diz que, segundo as empresas, muitos fazem isso, outras empresas que operam como táxi aéreo, diz que as empresas que entram nessa de não regulares, elas trabalham com preços mais baixos no mercado e fogem dessa fiscalização tão exigente. Então, por isso elas trabalham com valores mais baixos, é o que fazem. O Quatrucci, o piloto, dizem que ao chegar em Campinas, onde foi a palestra, que ele entrou lá numa empresa, num hangar, e muitos pensaram que ele foi fazer serviços mecânicos. E ele disse que não, foi tomar um café. Mas há uma pessoa que deu uma entrevista dizendo que, na verdade, um mecânico, dizendo que disse: há uma luz amarela, essa luz amarela está acendendo, eu recomendo que você não faça esse voo de volta. Mas mesmo assim, eles resolveram fazer, e ele fez. E olha o que aconteceu. A segunda tragédia foi a do incêndio no Flamengo, que matou 10 garotos, pelo que eu sei, lá era de 14 a 17, mas parece que é entre 14 e 15 os que morreram. As reportagens dizem o seguinte: não tinha certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, que atestava o funcionamento desses dispositivos de incêndio, e conforme a legislação, não tinham atestado. Então eles não fizeram vistoria. A área do alojamento atingida pelo incêndio não consta o último projeto aprovado, não tinha aprovação, e não constava que aquilo que eles estavam usando lá, o que tinha era um estacionamento somente, e não estava aprovado o que eles estavam usando como dormitório, se eu entendi bem. O município informou que lavrou 30 atos de infração ao centro de treinamento, e um sobrevivente da tragédia falou uma certa emissora dizendo que
havia uma gambiarra no equipamento de ar-condicionado do alojamento. Terceira tragédia, e a pior de todas, foi a da barragem de Brumadinho. Você até tem aí, essas são imagens de lá, e a BBC News fala de 5 lições ignoradas. Já em Mariana, em Minas Gerais mesmo, aconteceu uma tragédia. 5 lições que foram ignoradas, que deveriam ter pegado como aprendizado e fazer essas alterações. Lá em Mariana morreram 18 e um desaparecido. Como eles não seguiram, em Brumadinho já são 166 mortos e 147 desaparecidos. E as lições que eles dizem que foram ignoradas, que eles relatam: primeiro, de barragens próximas às cidades, que foi aprendizado já em 2015. Então tiveram leis, promotores, trabalharam para que isso não acontecesse. Então as barragens não deveriam ser mais próximas. A ideia era de garantir a existência, eles dizendo, de uma área de segurança pelo menos de 10 quilômetros ao redor da barragem, para evitar vazamento e destruir a comunidade. E ignoraram isso. Sistema de sirenes, o segundo, diz que após a tragédia foi aprovada uma lei que exigia a instalação. Imagina, não tem sirenes, mas que exigia a instalação. Instalaram as sirenes aqui, mas os moradores dizem assim: não, as sirenes não tocaram. E a desculpa que deram é que foi tão rápido que não deu tempo de ligar as sirenes. E aí o que dizem é que o sistema, as pessoas que entendem dizem, o sistema que é eletrônico lá não depende dessa rapidez, não tem nada a ver. Então não são as coisas, deviam ter outras coisas mais. Um plano de evacuação deveria ter um sistema de alerta rápido aos moradores, e diz, caminhos de fuga que levassem a áreas protegidas, e além disso um treinamento. Diz que não houve isso, ninguém sabia disto. Diz que depois houve um segundo problema lá em Brumadinho, e aí eles ouviram uma mensagem e alto-falantes, lá, sei lá como é que era o sistema, dizendo: olha, vocês devem, então, conforme treinamento, procurar ir para a zona de segurança e para esse lugar. E eles falam assim: mas nunca tivemos treinamento, qual é esse lugar de fuga, qual é esse lugar seguro? Então, em quarto, as próprias empresas se fiscalizam. E a ideia, então, eles chamam de autofiscalização. É impossível alguém dizer assim: você acha que uma empresa contratada pela própria mineradora vai apontar todas as possíveis irregularidades? E as pessoas que foram presos lá estão dizendo realmente que existe no laudo lá que não foi correto. Então estão chegando a esse ponto. E o último é a licença ambiental express, o que é isso? Diz que é um licenciamento obrigatório de 3 fases. E eles permitiram e criaram a licença express, que é uma licença que pula 2 fases, com uma fase só, que eles chamam, tem um nome lá para isso, e eles pulam as 2 fases importantes e acabam liberando o mais rápido possível, e é o que aconteceu em Brumadinho. Então foram coisas que fizeram, e os erros que se repetiram, e tantas mortes e gente desaparecida ainda. Minha questão é o seguinte: o que essas tragédias têm em comum? Se você olhar para elas, você vai ver assim: havia um caminho traçado seguro, sério, com exigências, e todos preferiram pregar caminhos paralelos, para terem as coisas de forma mais rápida e com mais lucro, mais fáceis. Então, caminhos alternativos para mim nesta manhã são os caminhos que nós criamos, e agora pegando isso como exemplo, e para a vida como um todo, não só falando do país, não só falando desses problemas que aconteceram, agora pensando na nossa vida, e tentando aplicar para a sua vida, e falando de questões espirituais. Caminhos alternativos são os caminhos que nós criamos, mais fáceis, mais rápidos, de menor custo, e que são os nossos próprios caminhos, que criamos e tentamos levar a nossa vida. Eu gosto dessa imagem. Quando eu encontrei essa imagem, quando eu mandei, foi rápido a reação de alguns, porque alguém tentando criar, você vê, parece que ele tem o poder de pegar o asfalto e ir trazendo e criando o seu caminho. Essa é a ideia dos caminhos alternativos, os caminhos paralelos, são os caminhos que criamos. Qual a importância? Eu quero trabalhar pensando com você primeiramente o seguinte: qual a importância da igreja de Jesus para a humanidade, quando nós olhamos de caminhos? Qual é o caminho? Que valores nós vamos adotar? Que princípios vamos seguir que são seguros? Quem pode dizer? Então, e vem a importância da igreja.
a importância da Bíblia que você ouve. Leia a Bíblia, medite na palavra, obedeça a palavra. Então, qual é a importância da Bíblia e a palavra de Deus? Que ele diz: isso é o caminho que eu trilhei, que eu tracei para a humanidade. Esse é o caminho que vocês devem trilhar. Qual a importância para a nossa vida? Jesus faz uma comparação entre uma vida construída sobre uma base sólida. Vocês já conhecem, não é sobre isso que eu vou falar, mas a gente precisa lembrar desse texto. Jesus faz essa comparação de quem constrói a sua vida sobre uma base sólida, que é a rocha, que ele diz que é Jesus, que é ele mesmo é a rocha, que a sua palavra é a rocha, ele mesmo é a palavra. Esse é o único caminho de Deus. E ele fala daquele que constrói a sua vida sobre areia, que são esses caminhos alternativos que nós pegamos, que nós criamos para a vida. E olha, deixa eu dizer, caminhos que nós pegamos para qualquer área da nossa vida. Todos os dias nós pegamos caminhos. Todos os dias que você levanta, a questão toda é que caminho nós pegamos. Ele diz que a sua palavra é a verdade. Jesus diz: minha palavra é a verdade. Ele diz: a minha palavra não vai passar. Ele diz isso, ela permanece para sempre. Ele diz: minha palavra, ou a minha vida, ou os meus ensinos são a rocha onde você deve construir a sua vida. E ele diz: aqueles que ignoram isto, e aqueles que preferem outros caminhos de outra forma, diz o seguinte: vocês vão construir as suas vidas sobre uma areia, e logo tudo vai ruir como ruiu essas. E é interessante, leva tanta coisa junto, faz tanto estragos. Então os nossos caminhos, e os caminhos que nós criamos, esses caminhos alternativos, eles são caminhos frágeis, e são caminhos fatais. Essa é a grande questão, são frágeis e fatais. Então não adianta você e eu nos enganarmos. Olha a lição: não nos enganemos com os nossos caminhos, com aquilo que criamos. Quando a palavra de Deus nos conclama a procurarmos conhecer a vontade de Deus, quantas vezes você ouviu isto? Conheça a vontade de Deus. Ele diz: a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, ela se ajusta às nossas necessidades, ela preenche exatamente o que precisamos. O objetivo dela é dizer assim, é você conhecer um caminho seguro para a sua vida. Não é conhecer um Deus bravo, nervoso, querendo que você precisa se dobrar diante de mim. Deus não tem essa mesma necessidade, Ele já é perfeito, completo. Mas quando Ele diz assim: se você conhecer a minha vontade para você, que é boa, perfeita e agradável, Ele diz: você vai encontrar esse caminho seguro para a sua vida, em todas as áreas, um caminho saudável, um caminho de proteção. Como é que nós conhecemos esse caminho perfeito de Deus para nós? Eu diria para você: compre uma Bíblia. Compre uma Bíblia e leia. Só isso, começa por aí. Compre uma Bíblia e leia. Primeira coisa, aí você falou: eu já tenho a Bíblia. Então comprometa-se a lê-la. Porque se nós temos essa Bíblia guardada, mas nós não passamos tempo com os valores de Deus, com os princípios de Deus, com o único caminho que vale a pena seguir, o caminho sólido, que realmente há segurança e satisfação para a vida, e realização para a vida, então não tem saída mais. Esse é o caminho, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o caminho seguro para todos nós. E o texto que eu me baseio nesta manhã é Salomão, escrevendo em Provérbios 4, 10 a 14. Na verdade aqui ele está relatando o conselho que o seu pai dá a ele. Ele diz assim: ouça, Davi dizendo para Salomão: ouça, meu filho. Vamos ler juntos? Lá. Ouça, meu filho, bem forte, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei pelas veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Diz: apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Quero começar dizendo o seguinte: primeiramente, se você não quiser colocar a sua vida, e olha só, não é só a sua, as dos outros, porque a desobediência, o caminho alternativo que aqueles homens pegaram, eles até estão vivos, eles vão responder por isso, mas eles fizeram mal para muita gente. Então o problema é que nossos caminhos alternativos fazem mal a gente e aos outros. Então, se você não quiser colocar a sua vida e o dos outros em riscos, primeiramente lembre-se, e eu quero que você fale comigo: só há um jeito de fazer. Qual é o jeito? O jeito de Deus. A minha ênfase aqui é: você conheça Deus, conheça o que Ele tem para você, conheça o projeto dEle, conheça o plano dEle para a sua vida. Se você quiser resumir e terminar o ponto aqui, é nisso: conheça Deus. Está dizendo,
Nós somos conhecidos, o grande problema nosso, se você for em qualquer lugar vai ouvir assim, que nós somos conhecidos como o país do jeitinho. E isso é da nossa cultura, é lamentável. E nós sempre estamos querendo encontrar uma maneira de dar um jeito naquela situação que não pode ser dado. Moisés Rabinovich, que é um fundador do Museu da Corrupção, ele questiona a impunidade e a funcionalidade da corrupção para o Estado brasileiro. É uma entrevista que ele deu no blog da Infomoney, ou Infomoney, né, se falar do jeito que está escrito, dizendo o seguinte, ele falou assim: o Brasil é um país que tem o costume de dar um jeitinho de adocicar, olha isso, as punições a políticos, de modo que há dificuldade de impor a lei às pessoas em posições de poder, e foi isso que você viu, e cada vez que tentaram fazer alguma coisa, até hoje ainda há muita luta por isso, você percebe que tentaram burlar, tentaram criar outras leis, dar um jeito para se safarem. E ele disse, esse é um problema do nosso país. Ele diz, a dificuldade, nós temos sempre, ele diz, uma jabuticaba no caminho. Eu achei interessante isso, porque quem conhece, jabuticaba é uma coisa comum que a gente vê em muitos lugares. Então parece que há sempre a jabuticaba no caminho dessas coisas, porque ele diz assim, estamos sempre punindo com doçura o corrupto, e não somos conscientes de que o Brasil está parado, ele diz, no tempo por causa da corrupção. Afirma um jornalista, diz que cada vez que permitimos uma violação, seja qual for, grande ou pequena da lei, ela leva consigo muitas outras violações. E esse é o mal do Brasil, não se cumpre lei aqui, ele diz. E quando vão cumprir, se é um político, descobre-se um jeito de adocicá-la, complementam num debate promovido pelo Brasil. Eu queria que você visse comigo esse versículo 10 e 11, para a gente entender um pouco mais. Diz assim, ouça meu filho, e aceite o que te digo, e você terá vida longa. Leia comigo, vamos lá? Ouça meu filho, e aceite o que eu te digo, e você? Olha a recompensa. E o que é? Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria. Ele está dizendo, você deseja ter vida longa, meu filho? Ele está dizendo, escolha o caminho certo. O caminho da sabedoria é o caminho do temor a Deus. A palavra de Deus disse. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E ele estava começando, filho, você quer ter vida longa? Você quer que as coisas aconteçam bem na sua vida? Ele falou, conheça a sabedoria, é o caminho para você. E quando fala que o temor do Senhor é o princípio, não está dizendo ter medo de Deus. Deus não quer que você tenha esse relacionamento. Mas o temor de Deus, ele está dizendo busque a Deus, deseje a Deus, obedeça a Deus, queira a Deus. Então o princípio da sabedoria é esse desejo de correr para Deus e reconhecer, de obedecê-lo, temer é esse, de obedecê-lo e reconhecer Deus sobre todas as coisas. Esse é o princípio, começa por aí, e diz, se você buscar a Deus, Ele vai revelar ao seu coração os caminhos, o único caminho que você deve trilhar e ser abençoado. Provérbios 3, 13 a 17, é Provérbios de novo, é o homem mais sábio dizendo o seguinte, feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que prata e tem mais valor do que ouro. A sabedoria é mais preciosa do que joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com a sabedoria. Ele está dizendo assim, pode pegar a coisa mais importante no mundo, no universo. Ele diz, não se compara em você buscar a Deus, temer a Deus, desejar a Deus. A sabedoria diz que oferece, olha o que ela faz. Ela oferece uma vida longa, e também riquezas e honras. E ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que ela faz. Eu disse, se você quer viver uma vida livre de tragédias, e se você quer ter uma vida saudável e próspera, ele está dizendo, está aqui o segredo, conheça o Senhor, se envolva com Ele, busque-o, estabeleça a palavra de Deus como o caminho da sua vida, em que você vai trilhar. O próprio Salomão, quando ele está dizendo aqui, que há caminhos de riqueza, de honra, de grandeza, ele é o grande exemplo. Quando Deus diz para ele assim, pede o que você quiser, eu te darei, ele diz, eu quero sabedoria para dirigir esse povo. E Deus disse, já que você pediu sabedoria, não pediu dinheiro, não pediu poder, e não pediu exércitos, Ele falou, eu te darei isso, mas vou te fazer o homem mais rico
na face da terra. Eu estava vendo lá, ele já trabalhava com importação e exportações. Se você olhar, ele fez isso. Seu reino se estendeu para todos os lados. Ele pegava cavalos dos melhores do Egito e vendia para outros países, importava e exportava. Você vai olhar e vai ver a grandeza de tudo que ele fez. E ele fez isso. Então ele sabe o que está dizendo. É um homem que escreve sobre sabedoria. Ele está falando vida longa, riquezas, vida agradável, segura. Só tem aqueles que se comprometem em buscar, acima de tudo, a sabedoria. A grande questão é que você e eu gastamos tanto a nossa vida buscando a vida. Nós gastamos assim, para a gente chegar lá na frente, olhar para trás e falar: o que eu fiz com a vida? E Deus está dizendo assim: se você buscar a vida, você perde. Mas se você mesmo buscar e abrir mão dessa vida, você ganha essa vida e outra vida. Entende? Qual é o aprendizado que nós temos com isto? Sabe o que é loucura para mim? Loucura é você querer levar então a vida do seu jeito, sem conhecer e sem se comprometer com o jeito de Deus de viver. Isso é loucura. É loucura você levantar cada dia e tentar fazer do seu jeito. E nós fazemos isso porque nós não buscamos a Deus. Nós fazemos isso porque não perguntamos para Deus. Nós fazemos isso, a gente lembra de Deus quando o troço perdeu o controle. Aí, graças a Deus ainda que a gente lembra, né? Que bom para nós. Mas que pena, porque nós perdemos, porque aí Deus tem que vir para consertar as coisas, quando nós podíamos aproveitar das coisas, não ter que viver de consertos de coisas. Então, loucura é você tentar seguir o seu caminho. Você entende então a importância de Deus na sua vida? Deus criou você, Deus me criou, Deus nos criou, e Ele sabe o jeito de você extrair o melhor da vida. Ninguém mais pode dizer para você como viver a vida. Ninguém mais pode traçar um modelo de vida, um caminho para você, a não ser Deus. Então, o que você e eu precisamos é buscar a Deus diariamente. Amém? Fala assim: meu coração, busque o Senhor diariamente. Amém? A segunda coisa que eu quero dizer para você: se você não quiser colocar a sua vida em risco e a dos outros, lembre-se, não se iluda com os atalhos. Vamos falar juntos? O atalho que eu estou falando aqui são os caminhos curtos e fáceis que levam a tragédias. As pessoas pegaram isto, ignoraram os alertas e o perigo e pegaram esses caminhos curtos e fáceis. Davi e Salomão disse assim, Davi ensinou a Salomão da seguinte forma: o encaminhei, falando, Salomão, eu encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, ele diz, você não vai encontrar obstáculos, e quando correr, não vai tropeçar. Sabe, quantos garotos e garotas pegando atalhos na vida você está vendo hoje? Eu até estou preocupado. Nós somos criados numa época em que a gente era apertado por todos os lados, a vida ficou tão mais fácil para a garotada de hoje, e a vida está de um jeito que me preocupa muito. Então, muitos estão comprometendo a sua dignidade, comprometendo a sua moral hoje, o seu corpo, tentando chegar mais rápido lá, mas lá onde? Porque o mundo age assim. Estão tentando ganhar a vida do jeito fácil, do jeito mais fácil, tentando o caminho das drogas, o caminho do sexo, o caminho da pornografia, o caminho do tráfico. É o que vem acontecendo, o caminho do mundo. A igreja tem se misturado e se perdido, e nós vamos adotando e aceitando dentro de casa, dentro da igreja. Mas não é só para eles não, também quantos lares, nunca a família foi tão atacada, quantos lares destruídos, porque nós já não somos mais como éramos antes, marido ou esposa preferindo os caminhos alternativos, os caminhos mais fáceis, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a família. Quando eu converso com o casal, eu já digo o seguinte: primeira coisa mais importante, você não veio aqui para salvar seu casamento, nós estamos vindo aqui para salvar a sua vida espiritual. Quem é você enquanto cristão? Se a sua vida pertence a Jesus, depois de tratar isso, vamos falar do seu casamento, porque todo o nosso problema está aí. Nós não vamos entender essas coisas, nós vamos jogar fora, porque não entendemos o que realmente é a nossa vida e para que fomos. Então, na verdade, as pessoas não estão jogando o casamento fora e a família fora, estão jogando Deus para fora das suas vidas, porque Jesus não planejou isso, mas nós pegamos os atalhos, os caminhos fáceis. Nunca as igrejas tiveram tantas famílias misturadas, nunca tivemos tantos divórcios em geral, porque nós estamos seguindo os caminhos fáceis
e o caminho, e na verdade os caminhos fora do trilho descarrilham a nossa vida e fazem e nos levam. Ele diz ali, os atalhos estão cheios de obstáculos e tropeços, eles estão camuflados, mas estão lá, e a gente tenta pegar esses lugares mais fáceis. Por isso o caminho reto de Deus é o caminho em que os nossos olhos, ele diz assim, o caminho reto de Deus é um caminho que você não olha para a direita, para a esquerda, não olha para trás. Romanos está dizendo, Hebreus está dizendo, com os nossos olhos fixos em Jesus, o nosso olhar fixo em Jesus, em mais ninguém, os seus valores, a sua palavra, o seu ensino, a sua vida, os seus princípios, é isso que nos mantém reto, é isso que não faz a gente desviar do caminho, é isso que faz com que a gente não se perca. Esse é o caminho seguro, manter-se reto olhando para Ele, aí nós encontramos a vida abundante. Lembra dos atalhos de Satanás para Jesus? Jesus está começando o seu ministério, ele ia escolher os discípulos. O primeiro atalho de Satanás, ele chega para Jesus e fala, encurta esse processo de consagração, Jesus, 40 dias de consagração, encurta isso. Você veja, o problema não era Jesus comer, é que ele estava em consagração. O Senhor falou, encurta esse processo de jejum. Você sabe que se você falar para essa pedra virar em pão, ela vira agora, e você mata a sua fome, você não precisa. Ou ele vai no segundo e fala, encurta esse processo de ser conhecido como filho de Deus. Se você quiser, você vai ter que passar 3 anos e meio, você sabe o que vai acontecer. Fala o seguinte, vai lá naquele pináculo lá do templo, que é o lugar mais alto dele, pula lá de cima, porque a Bíblia diz que se você pular, os seus anjos, Deus vai dar ordem para os seus anjos te protegerem. Sabe o que vai acontecer? Você vai pular lá de cima, vai aparecer milhares de anjos, você veja o espetáculo, e você vai descer seguro. E eu já aproveito e te apresento dizendo assim, esse é o Filho de Deus. Você não precisa passar por nada. Terceira coisa que ele fala, encurta o processo de ser conhecido como Filho de Deus. Porque Jesus tinha que apresentar, de ser Filho de Deus, já falei, encurta o processo de conquistar o reino. Ele diz o seguinte, você veio para conquistar o reino, você veio para implantar um reino. Se você quiser, eu posso te dar todos os reinos. Você sabe que vai ter sofrimento, morte, cruz. Morte, imagina a morte. Jesus sofreu antes da morte, diz, Pai, se possível, passa de mim. Ele sabia o que diz, você só precisa o seguinte, ajoelhe-se diante de mim e me adore, e todos os reinos são seus agora. Irmãos, atalhos são isso, exatamente isso. Você pode ver que todas as respostas de Jesus foi, está escrito. As respostas foram, está escrito. Todas aquelas coisas que Satanás estava falando eram boas, tá? Eram boas, até que não eram erradas, mas a forma, o momento e quem estava promovendo aquilo é assim, a intenção era errada. Porque na verdade encurtar o processo significava ele passar alguns obstáculos, pular algumas etapas, mas também significava que Satanás se tornaria o senhor da sua vida, o dono da sua vida, é isso que ele seria. Então, o grande problema dos atalhos, eles encurtam mesmo, mas o seu trajeto é um trajeto de obstáculo, a Bíblia diz, de tropeços, um trajeto de tragédia que não valem a pena. Essas coisas aconteceram porque eles encurtaram o caminho, porque eles preferiram pegar atalhos. Terceiro e último, se você não quiser colocar a sua vida e a vida de pessoas em risco, fale comigo, siga fielmente as instruções, siga fielmente. Lá não pegue os caminhos fáceis. No primeiro conheça Deus, conheça o que Ele tem para você, a palavra de sabedoria, o que Ele deseja para a sua vida e nada mais. Depois, não pense que pegar atalhos, muitas vezes atalhos até para a obra de Deus, para as coisas de Deus, é o que aconteceu aqui. Você pode servir Deus diferente, melhor, faça assim. Né? E ele está dizendo, não é assim, Deus não quer, Deus não está com pressa, Deus quer obediência. Ele diz, não quero sacrifício, eu não quero as coisas, eu quero obediência, eu quero do jeito certo. Então, em terceiro, siga fielmente as instruções. Deixa eu dizer, nos voos que eu fiz, sempre ficou claro o seguinte, o quanto as pessoas acham maçante você ouvir lá, aquela mesma, todas as vezes que você entrar na aeronave, você vai ter sinais, toda aquela fala ou vídeo, dependendo de sinais de orientação para afivelar cintos,
os sinais de luzes luminosos, na orientação sobre isso, sobre o assento, que diz que o assento se retira, é flutuante, sobre as máscaras que caem, toda vez que você voar vai acontecer isso, você vai ter que ver. Se você for daqui até São Paulo, mas e resolver passar e esse voo vai ser mais barato, talvez vão te fazer ir por Curitiba, alguma coisa, e de repente você tem que trocar de aeronave, você teve que ouvir tudo isso aqui em Londrina, e você troca de aeronave em Curitiba para São Paulo, eles vão fazer você ver tudo aquilo de volta. Eu imagino, eu sei, as pessoas, até eu tinha que lutar comigo, né? É maçante demais esse troço. Por que isso? Na verdade, nós não gostamos disso. A gente acha que, puxa, ouvi tudo outra vez, para que esse negócio? Não vai acontecer nada. É assim que a gente faz com a vida. Sabe o que o versículo 13 diz? Diz assim, vamos ler juntos? Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Eu achei interessante, porque ele está repetindo, só nesse versículo, apegue-se, não abandone, guarde-a. Ele está dizendo, não é coisa que você deixa em casa, não é coisa que você também não tem conhecimento para depois, aonde, que página que o negócio está mesmo, com a vida, ele diz, não pode ser assim. Agora pensa você, eu consegui visualizar algumas vezes o seguinte, aquelas pessoas todas, lendo revista, conversando alto e não se importando com aquelas orientações, e eu olhando ali, falei, eu também preciso, né? Eu estava vendo, mas eu consegui visualizar uma coisa. E se o comandante dissesse assim, temos uma pane no avião, nós temos que fazer um pouso forçado no mar, por exemplo, o que vocês acham que ia acontecer com todos que estivessem dentro desse avião? Aí assim, as máscaras caem, o cara, que negócio é esse? Por que isso está aqui? O que está acontecendo? Tem uma criança e eu adulto, quem que eu coloco primeiro? Né? Você sabe, né? Eu espero que sim, né? E, na verdade, como é que funciona essa máscara? Onde é que estão as saídas de emergência mesmo? Cadê? Né? Como é que eu faço agora? Como é que se tira esse assento mesmo que eles dizem que flutua? Como é que eu coloco? Sabe? Parece que o grande problema da nossa vida é isso, nós não ligamos para as instruções, nós não preocupamos com elas. Quando estão fazendo, nós somos como o povo de Noé, naquela época, que davam festas, ficavam em casamento, não vai acontecer nada não, e olha, avião é uma coisa mais segura, quer dizer, a minha vida, está tudo bem, eu não tenho nada, saúde 10, meu emprego, salário, está tudo bem, deixa eu levar minha família, vou levar minha vida do meu jeito, e nós vamos levando. Não prestamos atenção nisto. Por isso eu disse, conheça Deus, sabedoria, essa é a palavra. Não aceite atalhos, não permita isso na sua vida, fique tão compromissado, conheça, apegue-se, porque ele diz, a sua vida depende disto. A nossa vida não depende do dinheiro, ele é importante, a nossa vida não depende do seu emprego, do salário. Deus está dizendo, se eu fizer assim, tchau, acabou, você depende de mim, se vocês me pertencem, vocês deram as suas vidas, vocês têm que viver comprometidos comigo. Nós achamos maçante tudo isso, e muitas vezes até a própria Bíblia. Lê para a Bíblia, pastor. Não é assim? Mas ele está dizendo, tem que chegar um ponto na sua vida, na minha vida, que eu entendo assim, a Bíblia é o manual de Deus para mim e para você. É o nosso manual. E ele está dizendo assim, o que ele diz do manual? Vamos ler de novo? Apegue-se ao manual, não abandone o manual, guarde bem esse manual, pois dele depende a sua vida. Vamos falar de novo? Apegue-se ao manual, vamos pôr manual no lugar aí. Apegue-se ao manual, não abandone o manual, guarde bem o manual, porque dele depende a sua vida. Em outras palavras, apegue-se à palavra de Deus, não abandone a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. Ele guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é, deixa eu abrir meu tablet aqui, é para não pecar. Onde é que diz aqui que não peca? Não, ele diz, guardei no meu coração. É meu coração. Não é nenhum software, nenhum hardware que guardam. É o meu coração que guarda a palavra de Deus. É físico, é aqui, dentro de mim. É aqui que está. E cada vez que eu preciso, o Espírito Santo vai usar essa palavra na minha vida. Eu quero encerrar e aplicar da seguinte forma, com algumas perguntas
e afirmações. Comece com essa afirmação: você e eu só temos uma vida para ficar arriscando. Diz que os garotos que brincam naquele negócio lá de videogames e persegue policial e corre atrás de policial e o negócio voa e tal, eles esquecem que aquilo não é vida real. E eles misturam com a vida real e depois acham que pode fazer aquilo com a vida real. Eu morro, depois eu ganho outra vida. É só fazer um negocinho lá e tem mais 2, 3 vidas, 10 vidas só. Eu penso que nós somos assim. Esses adolescentes espirituais que ficamos brincando com a vida e achando que eu vou ter outra vida. Esse dia você só tem hoje. Ele já está passando. E na verdade nós só temos hoje, porque amanhã eu não sei se estaremos aqui. Então esse dia que nós temos é hoje, único. E nós temos que aproveitar. Então a gente não pode arriscar, não pode brincar com a vida, não vamos ter outra. As perguntas: hoje é tempo, ou ainda outra afirmação, hoje é tempo de parar para pensar o que você e eu fizemos com as nossas vidas e com as pessoas à nossa volta até agora. Para. Deus fez as coisas assim para nos dar esperança, isso é maravilhoso. O segundo tem início, meio e fim. A semana tem início, o dia tem início, meio e fim, é assim. Tudo tem início, meio, fim e recomeço. É assim. E exatamente para a gente parar para pensar, sempre. É para a gente não perder a esperança, porque diz, vai passar, algo novo vai chegar, mas é sempre para a gente pensar, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? O tempo é para isso. Então eu pergunto, o que você fale agora para você mesmo? Escreva isto. Peça para mim, eu te mando. É sério. O que eu fiz até agora nesse ano, comigo, com a minha vida e com as pessoas que estão à minha volta. O que eu fiz? Para onde eu estou conduzindo? Você fez do seu jeito ou fez do jeito de Deus? Você está fazendo do seu jeito, fazendo do jeito de Deus? Quais são os jeitinhos, como bom brasileiro, lamentável, não como bom cristão, que você já aprendeu a dar, porque é mais rápido, é mais fácil, é mais barato, não importa no que, eu não estou falando só espiritual. Quais são os jeitinhos que você já está impregnado pela cultura, pelo pecado da nossa cultura, nesse sentido, que você e eu precisamos parar de dar? As desculpas que nós damos, não, sabe, é que eu fui sempre assim, não, meu pai é desse jeito, é assim que todo mundo faz. E por último eu diria, arrependa-se. Assim que você olhar e avaliar essas coisas, confesse a Jesus e peça, na verdade, e deixe, né? Não só peça e deixe que Ele transforme a sua vida. Ouviu? Arrependa-se, confesse ao Senhor Jesus, peça e deixe que Ele transforme a sua vida.